Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da Vale TV. Estamos aqui em Novo Hamburgo, pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. E no canal 6 para São Leopoldo. Estamos também no YouTube, através do Vale TV Play. Estamos aqui hoje, novamente, com um convidado muito especial, Marcos Pascoaleto, nosso amigo, mais de 24 anos de experiência com idiomas, já teve atuação internacional e fluência em diversas línguas. Ao longo da sua trajetória passou por áreas da performance corporal, educação e desenvolvimento humano, o que levou a aprofundar os estudos em neurociência e comportamento. Atualmente trabalha como professor de inglês para adultos, utilizando uma abordagem que integra linguagem, cognição e saúde mental, ajudando os alunos a aprender de forma mais eficiente e natural. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Então, eu gostaria de começar deixando a palavra para ele, porque uma das coisas que eu já acompanho no teu trabalho, e é o ponto que eu gostaria de abordar, é o fato de que algumas vezes tivesse que trocar de carreira, né, e sair de diferentes perspectivas, né, eu vou deixar tu contar um pouquinho mais, eu já introduzi, né, bastante ali, mas como que começou isso? Tu começou na área física, aí depois tu foi para companhia aérea, e daí depois, como é que tu conectou tudo isso? Conta um pouquinho para nós. Eu tenho uma pessoa, para começar, é engraçado que eu tenho um amigo que sempre diz que eu devo ter 100 anos, né, porque por tudo que eu já fiz, ele acha muito interessante, né, tantas coisas que eu fiz, e realmente foi um percurso muito longo, de muitas coisas, né, a vida foi me levando, eu não tive aquele percurso, digamos, normal de graduação rural, fazer faculdade, ter escolhas, né, então eu fui escolhendo conforme as oportunidades surgiram. Claro. Quando muito novo eu comecei a dançar, aí comecei a fazer dança, ganhei uma bolsa de estudos para uma companhia bastante conhecida na altura em Portugal, que era a Companhia Dança de Lisboa, que não existe mais, onde eu tive a bolsa e fui fazer meus primeiros ensinos na dança, na parte técnica, e depois me mudei novamente para o norte de Portugal, onde fiz balé teatro, onde terminei minha formação em teatro-dança, e nesse meio tempo, enquanto eu dançava, eu decidi fazer educação física. Eu precisava de alguma coisa a mais, tudo sempre ligado ao corpo. Entendi, né? Claro. E aí eu fui fazer educação física, terminei a educação física, fui para a massoterapia, mas sempre conectado com o corpo, né? Sempre era como se fosse uma extensão do meu trabalho. Nesse meio tempo, aliás, durante todo esse tempo, eu sempre dei paralelamente também inglês, aulas de idiomas e fins, né? Já vou explicar por que eu estou falando sobre isso. Claro. Porque eu fiz formação nessa área também, e desde cedo comecei a falar inglês, francês, espanhol, enfim, e fui especializando nessas áreas. Mas a minha base inicial sempre foi conectada ao corpo, saúde física, literalmente, né? Sim. Com o decorrer do tempo, eu fui descobrindo outras coisas que eu gosto muito, né? Uma delas foi há uns 10 anos mais ou menos atrás, eu já dava aulas e eu me deparei com um curso que surgiu, na altura não se falava ainda assim tanto, sobre neurociência, aplicado ao ensino de idiomas. E eu fui fazer esse curso, foi muito bom, e aí comecei a aprofundar mais os conhecimentos, estudar mais, fiz algumas certificações. Aí, entretanto, houve um leque para a possibilidade da psicologia. Aí já fui procurar uma faculdade de psicologia, eu estudo na Facton, né, que é onde eu estou em Porto Alegre. Então as coisas foram se proporcionando, sabe? Mas eu sempre tive essa coisa do trabalho conectado com o físico, né? Mas também com a saúde mental de uma certa forma, né? Com certeza. Que mais a gente, vou explicar um pouquinho o que é que o inglês talvez tenha a ver com tudo isso aqui que a gente está falando, né? Com certeza. Na verdade tem tudo, todas elas se conversam as áreas, né? Então acho verdade. que vou poder falar sobre isso depois. Como a gente pode ver ali, ele realmente tem algumas informações que eu desconhecia, né? Porque não tinha aqui no meu roteiro inicial, mas eu acho muito interessante isso porque diferente de outras pessoas, né? Eu, por exemplo, depois que eu acabei o colégio, eu fui bem assertivo no que eu queria, né? Eu consegui ser escolhido ou escolher minha profissão e desde então, né, me sinto realizado e como outras pessoas também, eu consegui sempre ir agregando conhecimento nas áreas afins, né? Eu sou acupunturista, talvez alguns de vocês já saibam, também sou instrutor de yoga, então assim, eu sempre fui mais ou menos pela mesma linha, mas por diferentes formas de chegar, né, ao corpo e à mente. Né? E no teu caso ali foi um pouquinho diferente, porque tu começou com uma trajetória, até se quiser contar um pouquinho mais para nós,
essa questão da prática, né, de balé e de dança, né, no âmbito profissional ali, a exigência, a complexidade, né, a obrigatoriedade da performance, enfim, conta um pouquinho para nós, assim, tanto na questão física, né, como conduzir mentalmente, porque a gente tem dias melhores e dias piores, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Claro. Na verdade, eu tive a oportunidade de dançar, não era uma coisa... Que idade que tu tinha? Eu tinha, quando eu comecei a dançar mesmo profissionalmente, eu tinha 19. Imagina, profissionalmente. Relativamente novo, né? Sim, e isso já faz bastante tempo, né? Mas quando eu comecei, na verdade, eu já dançava diariamente, então não tinha aquela coisa do espetáculo, assim, ocasionalmente, né? Era diário, de terça a domingo eu tinha todos os dias show. Todos os dias? Todos os dias. Um show à noite e às vezes tinha 2 shows, dependendo do evento. Sim. Né? E para isso não é só a hora do show, tem todo um preparo antes. Tem a hora de preparação física, tem a hora do alongamento, a hora da preparação da maquiagem, figurino, passagem de palco, que é mais 1 hora. Mental. Mental também, claro. Exatamente. Relaxamento, trabalho de condicionamento físico e força e flexibilidade, que a gente fazia também obrigatoriamente todas as noites. Então, para um espetáculo que começava, sei lá, às 7 da noite, começava que horas a preparação? Umas 3 horas da tarde, 4 já estás no teatro, às vezes. E vai até meia-noite, às vezes. Sim. Então não é só dançar. Como não é chegar lá e dançar e ir embora. E aí tem aquela questão dos desafios também, né? Porque às vezes, por exemplo, você estava com 40 de febre, 41, eu tive a oportunidade de ser chefe de balé numa altura, em que eu era responsável por 50 pessoas, então eu basicamente tinha que estar ali, né? Era difícil não poder fazer o espetáculo. Então, às vezes você tem que vencer dor de cabeça, enxaqueca, dor na lombar, pequenas lesões que vão surgindo, né? Com repetição todos os dias. O cansaço físico, mental também. Então, aí o que tu falas, a parte mental entra como? Como fortalecer esse lado? Primeiro tem que orar muito também. Mas tem que gostar muito do que tu fazes, né? É importante, claro. Mas também tentar nas horas livres realmente descansar, repousar o corpo. Uma sessão de massoterapia, por exemplo, fazia muito bem para mim. Eu fazia 1 vez por semana, pelo menos, né? Eu fazia também acupuntura, também, 1 vez cada 15 dias, 10, dependendo do meu tempo, às vezes, né? Fazia também sessões de yoga, de meditação. Eu sempre tentava trazer elementos para mim para voltar à calma, basicamente. Claro. É muito importante de sair dessa frequência cardíaca elevadíssima e dar aquele cool down, assim, né? Aquela baixada de pulsação, para poder resistir. Tanto que eu nunca lesionei assim, eu me lesionei 3 vezes em 20 e poucos anos de profissão. Poxa. E uma lesão assim de pequenas torções de pé. Quase um descuido, assim. Isso. Nada muito grave. Nunca fiquei assim, sabe, paralisado por causa de uma lesão grave, assim, nunca. Porque eu tinha esses cuidados, né? Sim, claro. Então, isso ajudou bastante. E tu vivia financeiramente só da dança. Só da dança. Não atuava como, porque tu comentaste ali da educação física, né? Isso. Não atuava, a tua renda provinha do espetáculo. Do espetáculo, até um certo momento. Né? Quando eu terminei de fazer minha formação, eu trabalhei com a Federação Espanhola de Fitness, que é a FEDA. E fitness, no caso, na Espanha seria o equivalente a uma educação física. Mas na verdade eu era trabalhar como convenções de fitness, onde eu vou dar aulas de atividade de grupo, como step, aeróbica, aerofitness, local, gap, que é glúteo, abdominais e pernas, enfim. Sim. Todas aquelas atividades que tem em sala de aula, em grupo, eu fazia isso, nas convenções. E nesse período aí eu comecei a trabalhar mais, então de manhã cedo, acordava às 5 da manhã, dava aula às 6h30, 7 mais ou menos, até umas 2 da tarde, 1. Dali já ia direto pro teatro, para começar todo o preparo, e era assim de terça a domingo. Entendi. Então sempre houve uma fase que eu fazia paralelamente. E também as aulas de inglês que eu sempre dei, mas muito pontualmente, era meio que um bico, né, como um extra. Porque eu gostava muito, sempre gostei de ensinar. Perfeito. Então foi entrando, sabe? Essas coisas estavam sempre ali, acontecendo. Interessante. E aí, em algum momento, né, tu acabou desconectando, vamos dizer, da prática da dança, ou assim, meio naturalmente? Como é que foi? Foi fatoridade, foi decisivo? Cansou da rotina? Não, na verdade, assim, eu estava super bem ainda fisicamente, até hoje me sinto com a idade que eu tenho, acho que eu poderia estar dançando hoje profissionalmente, sinceramente. Olha que legal. 49. E por que não? Não, porque aí algumas questões de família, né, surgiram, e eu decidi vir embora de onde eu morava, né, não no Brasil no caso, voltei para aqui, e quando cheguei ao Brasil a realidade é outra também, né, a valorização da arte é outra, as condições que se propiciam ao profissional também são diferentes, né, não eram tão aprazíveis, então aí tu começa a buscar outras vias, né, que te dê assim, uma certa qualidade de vida também, né, e também fui me adaptando ao cenário atual, né, e aí fui trabalhar como comissário. Isso aconteceu mais ou menos em que ano? Em 2015. Eu cheguei no Brasil em 2013 e em 2015 eu entrei na companhia aérea.
Entendi. Fiquei ali uns 6 anos. E aí eu continuei dando aulas de inglês e tinha ainda um projeto de dança em Porto Alegre ao mesmo tempo, nas minhas horas livres. Eu ainda produzi, dirigi. Ou seja, eu nunca larguei a dança mesmo, foi até uns 4 anos atrás, 5 atrás que eu parei totalmente mesmo. Entendi. Agora é só por lazer. Agora só por lazer. Só por muito lazer. Interessante. E como é que foi, então, essa conexão, né, essa transição totalmente, porque né, questão de companhia aérea, questão de voo, assim, né, eu observo, assim, eu nunca fui, né, da área, mas cada dia numa cidade, às vezes de manhã, às vezes de tarde, às vezes de noite, e eu não sei até que ponto também aquela questão da cabine, né, e altitude, baixa altitude, como tudo isso, né, repercute na vida de uma pessoa? Tu viveste 6 anos fazendo? 6 anos. E isso tem um impacto em termos físico e mental, que acho que está sempre muito, né, estão muito casados esses dois fatores aí, conectados. Muito grande. Então, a atividade física é extremamente fulcral, essencial, crucial. O comissário deve fazer atividade física, deve fazer alongamento, deve ter um ritmo de vida com um bom ciclo circadiano de sono, né? Dormir bem, acordar bem, comer bem, porque tudo isso interfere muito, porque a pressurização do ar afeta muito negativamente na profissão, né? E no profissional no caso. Então, assim, a atividade física é essencial. Ter uma boa noite de sono, enfim, todas aquelas coisas que a gente sabe, né? Para preservar o melhor possível o teu corpo. Então, isso aí E eu tinha essa disciplina da dança, né? Tinha essa coisa de trabalhar o corpo. Já era natural. Automático. Então, para mim foi muito fácil me adaptar aos horários loucos, apesar de tudo. Mas eu tinha uma regra muito disciplinada de horários, de materiais, de leitura, de sono direitinho, de comer bem. Eu trazia minhas quentinhas, né? Então, eu continuei cuidando do corpo mesmo nos ares. Claro. Sempre cuidando da saúde mental e física. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba botando desculpas, né? Sim. Porque a condição, porque é o trabalho, a rotina, né? E a gente deixa de priorizar o que deveria, né? Espera-se que seja o mais essencial, que é a nossa saúde física e saúde mental. Pessoal, vou precisar dar uma paradinha agora, vou precisar chamar os comerciais. Em seguida, a gente retoma com esse papo incrível que está com o Marcos Pascoaleto. Já retornamos. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV. Estamos com o Marcos Pascoaleto. Uma das coisas que a gente vinha conversando agora no intervalo, né? No início, né? Isso é uma coisa que eu acho difícil de lidar, porque nós que passamos pela pandemia, a gente saiu de uma situação de movimento, vida, cotidiano, sair de casa, ver gente, e de repente a gente se vê em casa fechado, né? Dentro da tua construção profissional, isso que eu acho uma coisa que é importante comentar, porque talvez alguns de vocês, em outras profissões que não no idioma, por exemplo, esteja vivendo dessa forma. Primeiro era uma atividade só corpo, né? Dança, claro, cabeça, consciência e tudo, mas físico. Depois o comissário físico e, né, um pouco menos, talvez, menos movimentado e dinâmico, né, do que a questão da dança. E aí, depois na transição, que ele vai trazer para nós agora, home office, casa, entre aspas, né, solidão, enfim... fala para nós um pouquinho, então, por favor, quando a gente, né, tá nessa transição de carreira, assim, como lidar com isso tudo ali? Vou começar a falar da amplitude, né? Eu comecei com bastante amplitude da dança, de abrir tudo, aí foi encurtando as possibilidades, né? Porque no avião tu ficas dentro de uma fuselagem, então não tens muito movimento ali, né? Meio que restrito, né? Até para fazer o serviço de bordo, enfim. E aí eu fui me dar conta que eu estava na cadeira sentado por 12 horas ou mais, né? Além da faculdade, enfim, que fico várias horas sentado. Claro. E então foi meio que começar de um âmbito extremamente de movimento, extremamente físico, de atividade física, a muito sedentário, né? Eu percebi então que eu tinha que mudar esse cenário, né? Porque sim, tem um momento de solidão, né? Eu trabalhar sozinho é muito bom,
mas pode ser muito solitário também, se tu não tiveres um psicológico forte, né, e Claro. trabalhares nisso. E aí, o que eu tenho, basicamente, que eu posso recomendar e que eu tive que fazer, né? Comecei a sentir dor nas costas, fiquei imobilizado por 10 dias, literalmente, tive uma injeção para poder libertar a musculatura, porque eu estava numa cadeira muito ruim na altura também, e comprei uma cadeira melhor. Vamos abordar esse ponto. Vamos, com certeza. Acho que, inclusive, tu me recomendaste a questão da acupuntura também. E com isso, eu disse, bom, ou eu avanço com minha atividade física, vou cuidar de mim, ou o corpo vai parar sem que eu queira, né? Claro. Então, ou eu paro, ou eu paro. Então, eu parei de fazer o que não tinha, né? Comecei a fazer as coisas que tinha que fazer, aliás, né? Como atividade física, ter uma rotina de treino, ter uma alimentação saudável, levantar da sala de aula, por exemplo, né? Sair da cadeira de vez em quando. Aí eu comprei, inclusivamente, uma mesa que sobe e desce, então hoje eu não dou mais aulas de pé, sentado. Eu dou uma aula, 2 sentado, 2, 3 de pé, para justamente evitar essa coisa de estar sempre sentado. Entende? É uma mesa que tu regula como é que funciona? Exatamente, eu regulo, ela sobe, sabe? É bem legal, parece um brinquedo, e desce, a altura que eu quero, até 1 metro e pouco de altura. Mas é eletrônica? É eletrônica. Que bem fácil de montar, muito legal. Então, para quem trabalha em casa, de repente, e que faz reuniões, de repente quer ter essa possibilidade, Sim. pode trazer essa mesa para subir e descer, é bem legal. Não acho que é um investimento muito alto, sinceramente, também, já para quem tem essa curiosidade do valor, né? Eu não faço ideia. Não é um investimento assim absurdo, não é, de fato, senão eu também diria. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, ter a rotina, alimentação, ir na academia, fazer uma massoterapia de vez em quando que eu preciso, né? Minhas costas têm essa questão de ficar bem rígida, então é bom. E a questão da mesa me ajudou muitíssimo, então, assim, isso foi muito bom. Além de evitar questões psicoemocionais, né, que quando a gente não traz atividade física para nossa vida, não faz nada além daquilo que estar em casa fechado, né, você está muito com você, né, e a tela, né, claro. Isso pode trazer coisas realmente um pouco negativas. Então, assim, minha vida está bem melhor. Que legal. Nesse sentido. Uma das coisas que eu costumo observar dentro da minha prática de campo na atividade física é a questão laboral, que seria, né, como que a gente faz as nossas atividades de vida diária, né? E aí, saindo um pouquinho da questão do treinamento físico e das questões emocionais, a questão do corpo, né, propriamente dito, diferentes ramos de atuação fazem com que a gente ou fique muito tempo em pé, ou fique muito tempo sentado, né, e é difícil às vezes, né, eu vou dar alguns exemplos, né, talvez vocês vão conseguir trazer isso para a realidade de vocês. Por exemplo, um segurança de shopping, ele vai ficar praticamente o dia todo em pé, né, um executivo, uma pessoa que trabalha com idiomas, daqui a pouco um advogado, a maior parte do tempo ele vai ficar sentado. Algumas profissões vão conseguir intercalar um pouco sentado, um pouco em pé. Então, assim, às vezes, a gente olhar para o nosso meio de trabalho, né, faz com que a gente consiga escolher estratégias, né? Eu mesmo não conhecia a existência dessa mesa, né, e é bem interessante porque quando as pessoas trabalham nas suas empresas, né, seja funcionário ou não, mas quando funcionário é um pouco mais complicado, porque o ambiente de trabalho ele está posto, e aí se tu é muito alto ou muito baixo, infelizmente não dá para cada vez que muda de funcionário mudar a ergonomia. E por outro lado, né, se a gente tem essas adaptações, muitas vezes a gente consegue ter mais qualidade de vida, ter mais bem-estar. E me chama a atenção, assim, porque como na minha profissão eu trabalho a maior parte do tempo em pé, é engraçado pensar que uma pessoa que fica sentada também tenha desconforto, né? Muito embora eu tenha muitos alunos que são pessoas que trabalham sentado praticamente. Então, assim, é interessante ter realmente um depoimento de uma pessoa que passou por todos esses estágios, né? Do muito movimento para o pouco movimento, para o quase nada de movimento, com exceção né, da atividade física programada, né? E aí me fala um pouquinho, agora fizeste toda essa transição e aí percebeu que o que fazia com que os teus olhos brilhassem era levar, então, o idioma, porque as pessoas têm dificuldades, limitações, né? Enfim, conta um pouquinho. Além do inglês, que eu sempre fui dando, né, aula de inglês paralelamente, eu sempre fui muito analítico, assim. Por causa do teatro, da dança, a gente acaba por observar muito o movimento, a pessoa, o comportamento. Então isso sempre me fascinou muito, mas não por uma questão de julgamento. Não para, tipo assim, olhar e a pessoa, nossa, não é para julgar ninguém, mas para aprender com isso, na verdade. E eu sempre entendi, às vezes, não só no inglês, mas na dança, tudo que envolve aprendizado, que as pessoas, às vezes, não conseguem evoluir mais, não por uma limitação física,
mas por uma limitação mental e emocional também. Uhum. E aí fui meio que começando a ler muitas coisas que tem a ver com o cérebro, com mentalidade, com comportamento, porque eu sou muito curioso. E também tem a ver com a dança, se a gente for ver, né? O comportamento, tudo isso tem a ver. Né? O mental, o emocional, tudo está interligado, na verdade. Enfim, passaram-se os anos, as profissões começaram a mudar na minha vida, porque a vida foi me levando, enfim, como eu te falei, eu não tive, assim, a coisa de poder de escolha a 100%. A vida meio que me levou e eu fui me adaptando. Foi surfando a onda. E acho que o futuro é esse também. Né? A gente não pode pensar que vai, de repente, viver só daquilo que ama ou talvez fazer o resto da vida a medicina ou o direito, enfim. O mundo está mudando. Então... Até porque, né, como a gente sabe, tem as tecnologias, elas têm surgido, né, e eu acho elas muitas vezes excelentes, porque elas viabilizam com que as pessoas possam ter acesso, né, infelizmente talvez nem todo mundo possa ter, daqui a pouco, né, um personal trainer ou possa ter um professor particular de um idioma, então assim, a gente precisa se reciclar, né? Total. E às vezes a vida meio que nos empurra, né? Ou vai, né? Então, tu vai te bem o que atualizando. você estava falando, né? Vai te atualizando e vai te adaptando também às necessidades, às demandas, aos momentos, né? E com a pandemia também, acho que muitas pessoas se adaptaram, e foi o meu caso, né? Eu, por acaso, tive a sorte de ter saído antes por opção da aviação. Parei um ano pela primeira vez, assim, para refletir exatamente o que eu queria fazer, apesar de estar estudando durante esse ano. E eu pensei, o que eu posso fazer agora? O que eu posso contribuir para outras pessoas poderem aproveitar também o meu conhecimento e eu também poder, né, partilhar esse conhecimento. Claro. Aí eu pensei, sempre dei aulas de idiomas, sempre, em conjunto com os outros trabalhos que eu fiz. Eu fiz formação durante muito tempo nessa área, fiz certificações, enfim, e eu disse assim, vou abrir minha própria escola. Só que eu não queria uma aula de inglês ou uma escola de inglês para entregar só conteúdo. Eu queria uma transformação na vida das pessoas. E eu testei várias coisas. E aí eu percebi que... Testou como aluno ou como professor? Como professor e como aluno. E eu testei questões que eu fui lendo da neurociência, aplicado ao ensino de idiomas, comecei a ver resultados, peguei pessoas que percebi que o problema nunca foi o inglês, nunca. Te dou um exemplo rápido, se me permitisse, claro. Que estava em conversa com uma aluna e me disse assim, eu estou te procurando porque eu preciso de um professor de inglês que me diga que eu sou capaz. E eu não posso dizer tão assim, né, com tanta garra, tanta força, que ela é capaz ou não. Todo mundo é capaz, mas eu não posso dizer dessa forma, né? Sim. Então eu quis dar uma abordagem diferente, perguntei primeiro o que aconteceu com ela, e ela disse, meu último professor disse que eu jamais iria aprender um idioma. Poxa, eu buscar essa outra coisa. Primeira coisa que eu já achei, obviamente, né, delicado talvez, não foi a forma mais apropriada também de um profissional falar isso. Com certeza. Né? Mas foi triste ouvir isso, e ela no momento chorou. Ela chorou logo que ela falou isso, ela chorou. E eu disse, olha, eu não gosto de prometer nada, mas se de fato tu consegue seguir algumas normativas aqui, seguir o meu método, seguir o passo a passo, porque é uma união, né? Não adianta, é um relacionamento. O professor e o aluno, eu tenho certeza que você vai ser sim capaz de melhorar o nível de inglês que você tem. Não lhe prometi nível de inglês XYZ, mas que ela iria melhorar dentro das capacidades dela. Claro. Deu uns 3 meses mais ou menos, e ela realmente estava num outro nível, e ela chorou de novo. E aí eu perguntei, o que aconteceu, né? Meu Deus, será que eu disse alguma coisa? E ela disse, não, é que agora eu estou sentindo que eu estou conseguindo. Entendi. E aí foi quando eu entendi que quando você tem bloqueios, de que tipo for, emocionais, sentimentais, psicológicos, enfim, qualquer coisa que vem aqui dessa coisa maravilhosa chama traumas, bloqueios, medos, anseios, enfim, 1000 coisas possam ter acontecido. No teu passado, o que está acontecendo no momento, isso às vezes é o maior entrave no aprendizado inglês. Então, a nossa saúde mental, ela se interfere muito, né, seja no aprendizado inglês, com qualquer coisa que você esteja aprendendo. Então, foi quando eu entendi que era isso que eu queria, sabe? Trabalhar mais ainda, focar mais na questão da neurociência, aí surgiu a psicologia, porque eu senti uma necessidade de entender outras coisas que também estão envolvidas, e é isso, tá entendendo? Claro. É isso o Marcos. O Marcos vai atrás de coisas que vão surgindo, vai sentindo que faz sentido com o momento, então eu vou seguindo a coisa naturalmente. Que legal. E até fazendo um gancho, né, da questão neurociência, que é um assunto que me interessa muito, também fiz formação já há muitos anos. O cérebro humano, ele aprende por 2 caminhos, basicamente. Por emoção e por repetição. E se tiver os 2, então, é uma máquina. E é interessante isso, porque às vezes, até fugindo um pouquinho do assunto, mas que eu me lembro de ter visto e ter estudado, que assim, os pais, muitas vezes, não sabem o poder que tem, né, o poder da palavra, e tanto para o bom, para o bem, né, quanto para o mal. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? O pai fala com muita emoção
um filho, para um adolescente, para uma pessoa que está formando a sua consciência, né? Que ela não vai conseguir, que ela é incapaz, que é muito difícil. E ela fala aquilo, né? O pai, ou a mãe, ou o formador, né? Com tanta emoção que a criança acredita. Ou então ela fala tantas e tantas e tantas vezes que não vai conseguir, que é difícil, que a pessoa é ruim, que não sei, que ela acredita. E se os formadores, né, e aqui vamos de novo, professor de escolinha, de esporte, o reverendo lá de alguma religião, qualquer que seja, que ensine, né? Faça exatamente o inverso. Esse assunto ele é difícil, mas tu tem capacidade, tu consegue, tenta por aqui e repete, e a gente consegue instalar, né? Então isso é uma coisa que fez meu olho brilhar lá atrás, quando eu comecei a estudar neurociência, porque eu também vinha com algumas dificuldades e limitações, e que muitas vezes elas foram adquiridas. Elas eu nasci com elas, eu não nasci achando... Eu sabia que eu tinha mais facilidade com determinadas coisas e dificuldade com outras. Mas assim, até foi engraçado, porque não tava no roteiro, a gente... Não, mas acho que o roteiro também vai lá. E eu acho bem legal isso, assim, fica, né, essa reflexão para vocês. O cérebro aprende por emoção e por repetição. Use isso da forma mais sábia possível, né? E aí, então, voltando, desculpa, só voltando pro... Foi interessante falar, porque é sobre isso, né? Nós nascemos com um mar de possibilidades, né? E sempre que temos um não, ele vai encolhendo. Não, você não consegue, isso não é possível. A pessoa, ela vai perdendo essas possibilidades, né? Das possibilidades que ela vê ao mundo. Então é muito importante, quando tu falaste da questão de educar, é muito difícil educar, né? Seja como pai, seja como tutor, como instrutor, como professor, como que for, como reitor, enfim. É difícil ensinar. Mas acho que a arte do ensinar também está em sentir o outro, ter essa conexão com o aluno, de entender, de ouvir mais do que falar. É uma coisa que eu faço muito nas minhas aulas, apesar de eu ser muito comunicativo e tal, eu uso muitos sinais. A cada X tempos eu faço um feedback, eu pergunto como está sendo, eu percebo que o aluno não está legal para uma questão pessoal, ou que houve uma coisa na aula que talvez não ficou muito tal, e a pessoa fica com vergonha e dizer, não entendi. Então, quando a pessoa começa a entender que está tudo bem, né, que o processo exige errar, aí aprender é muito fácil. E a neurociência traz muito essa questão, né, de entender que o nosso cérebro ele é muito sensível, né? Uma palavra maldita, às vezes, um olhar, uma crítica muito negativa. Eu não uso, por exemplo, palavras negativas na minha aula. Eu não digo assim, difícil. Eu brinco sempre que não existe nada difícil na minha aula. Existem coisas desafiadoras. Olha. Isso aqui é muito desafiador. Vou pegar pra mim. Entendeu? A nossa linguagem muda. Nossa, Cris, não sou capaz, não. Você vai dizer talvez assim, ó. Não que eu não sou capaz. Olha, essa aqui tá meio assim... Vai me dar... Meio que tá, mas eu vou tentar. Vai me dar mais trabalho. Isso. Entendeu? Então, eu trabalho essa questão de mudar a mentalidade do aluno. Isso. Ressignificar as palavras, o sentido das coisas. Porque o teu cérebro ele é um menino assim, sensível, delicado, uma criancinha que eu brinco, né? Então a gente tem que moldá-lo bonitinho, sabe? Com carinho, com amor, né? Quando você se sente bem, né? Essas emoções estão em dia, estão em coordenação, estão, como se diz, em sintonia com tudo demais, você produz muito melhor, você pensa melhor, você se sente melhor, né? Você recebe melhor e você também assimila melhor. Com então certeza. tudo está conectado, sabe? Isso é saúde mental também, né? Com certeza. Se a gente está feliz, se não tá tão bem. E hoje, como é que tu imagina juntar a psicologia com o idioma, assim? Eu não sei, tu tá estudando, né? Sim. Bom, primeiro que a psicologia, como dizemos aqui no Sul, é um baita instrumento que eu tenho nesse momento. Estou curtindo muito. A minha escola, a faculdade é maravilhosa, os professores são incríveis. Tive muita sorte de estar onde estou estudando. Colegas maravilhosos, então isso também facilita o aprendizado. Eu sei que eu não posso ser psicólogo em sala de aula. Né? Quando eu digo psicólogo, sendo psicólogo clínico, atendendo os meus alunos. Eu não posso atender, seja amigos, familiares, é uma questão ética, sim, né? Eu sei. Exigente da profissão e tudo com certo. Certeza. Mas, com certeza, entender tanto a mente como o corpo, as emoções, tudo que está ligado com o ser humano em si, enquanto sujeito, isso vai me trazer, está me trazendo uma clareza muito mais ampla, muito melhor do que eu já tinha. Então, também sei como tratar melhor os meus alunos, como entender melhor, como... entender os problemas deles que eles trazem, de como abraçá-los de uma certa forma, virtualmente falando, né? Como é que eu consigo encorajá-los a fazer certas coisas que antes não tinha essa capacidade, por falta de argumento, né? Então a psicologia realmente tem me trazido, assim, muitos ingredientes só para agregar e adicionar, né? Aquilo que eu já faço. Então acho que vai ser, só tá sendo muito bom, não tem nada a dizer assim que, meu Deus, de nada vai servir, pelo contrário. Além de que, depois aí eu pretendo continuar, talvez, né? Não sei, até lá veremos, até o final do curso, aprofundar mais meus conhecimentos na área da neurociência, quem sabe fazer uma pós, um doutorado, um mestrado, não sei.
Tem muitas coisas, muitos sonhos, assim, sabe? Mas tudo ligado a essa questão da mente, do ser humano em si, emoções. Passa por aí, sabe? Tem assim, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É bom a gente ter novos projetos, né? Sim. Tô bem feliz. Que legal. Nosso diretor está sinalizando aqui que a gente já precisa encerrar. O papo está muito bom, mas a gente precisa, né, infelizmente, encerrar. Queria que tu fizesse alguma consideração final, algum recado, alguma dica para o pessoal que está em casa. Enfim, como é que o pessoal te acha na internet, se quiser conhecer esse teu método. Pode falar para nós, por favor. O meu arroba é inglês tal e qual, tá? Inglês tal e qual. Ou se puser Marcos Pascoaleto, normalmente aparece o pessoal e aparece também o meu profissional. A tá? gente vai colocar aqui para vocês Isso localizarem. Aí. E aí estão todos convidados a encontrar-me lá para fazer um bate-papo sem qualquer compromisso, tá? Mostrar como é que funciona o método, a plataforma. E é isso aí. Tô à disposição. Dá uma aula experimental pro pessoal de casa? Dou aula experimental. Na verdade, uma aula experimental que é mais que uma aula experimental. É quase uma consulta que eu brinco, né? Para entender essa pessoa que está aí na minha frente maravilhosa. Que legal. Para poder realmente mostrar para essa pessoa, que é você aí, que realmente não tem limite, não existe não poder fazer ou não poder fazer acontecer. Tá? Beleza? Então fica o recado para vocês. Queria agradecer mais uma vez, Pascoaleto, pela presença. Agradecer também a vocês de casa, ao pessoal que está assistindo pelo YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Nos vemos numa próxima edição. Muito obrigado.